Eu sou Maurício Leopoldo e essa é uma aula de ensino religioso para os sextos, sétimos e também para a flexibilização e adaptação da Escola Eugênio Nelson Ritzel, na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, agora durante o período da pandemia. A aula de hoje é sobre a saúde e a religião, a religiosidade. Boa aula, bons estudos. A saúde sempre teve relação com a religião. Os sacerdotes foram os responsáveis pelo cuidado dos enfermos e a atenção a estes era dada em princípio nos templos. Com a modernidade e a descoberta das causas das doenças, como os micróbios, as bactérias e vírus, a cura deixou de ter um caráter sagrado para se tornar resultado de uma atividade não mais se dependeria de Deus, mas de algo profano. Isso é questionável. Vamos ver na aula de hoje. Vamos começar falando dos egípcios. Eles são conhecidos pelas suas técnicas médicas desenvolvidas pelos sacerdotes. Agora, já na região grega, sacralizou a medicina e a saúde. E um exemplo disso são as figuras mitológicas do deus Apolo, Asclépio e Ígia. Apolo, o deus do sol, da música, também era o deus da medicina. E o seu filho, Asclépio, era adorado como um dos médicos mais eficientes, um médico sagrado, que por sua vez é considerado o pai de Hipócrates. E Hipócrates é considerado o pai da medicina. Pitágoras, o filósofo grego, também é conhecido pelas suas curas milagrosas. Também são dignos de nota os médicos Galeno, no período romano, e os árabes Avicena e Averroes. Vale dizer que a cultura religiosa islâmica foi responsável pelo desenvolvimento de instituições de saúde como o hospital. E na Bíblia? Na Bíblia, a palavra Shalom significa saúde, mas tem outros significados para essa expressão. Além de saúde e bem-estar, Shalom ocorre mais de 250 vezes na Bíblia, 213 vezes no Antigo Testamento. Shalom é usada 25 vezes no Antigo Testamento como saudação ou como despedida. Entre os judeus, a saúde é vista como dom de Deus, assim como as plantas que são por ele criadas em vista de nossa saúde, assim como as atividades do médico. Como diz o livro de Eclesiastes, honra o médico por seus serviços, pois o Senhor criou também a ele. Com os remédios, o médico cura e acalma a dor. Com eles, o farmacêutico prepara ungüentos. As obras do Senhor não têm fim, e o bem-estar, saúde no caso, que dele procede, se espalha sobre toda a terra. Veja que são muitos textos bíblicos referindo-se à saúde e à ciência, no caso, a medicina, aqui representado também pela palavra Shalom. Já no Novo Testamento, Jesus se apresenta como aquele que veio curar os enfermos, ou seja, aqueles que estão doentes. A doença era vista pelos judeus como alguma coisa relacionada ao pecado. Com Jesus, no caso, ela passa a ser vista como resultado da negação do perdão. Ao perdoar o pecador, Jesus, em oposição, ou seja, contra os fariseus, traz o ser humano para o centro e acaba incluindo aqueles que foram marginalizados, jogados nos cantos, que não estavam no centro das atenções das pessoas da cidade. Alguém entre vós está sofrendo? Jesus falou. Então ore. Essa pessoa está alegre? Então cante. Cante louvores. Alguém entre vós está enfermo? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração de fé vai salvar o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, será perdoado. Isso tudo está escrito no livro de Tiago, ali no Novo Testamento. Então veja várias referências à saúde, à religião, e também a cura dada por Deus, no caso, Jeová. Estudos recentes têm muitas referências justamente à oração e esses efeitos causados pela fé nas pessoas que estão enfermas. Curas milagrosas
em diferentes tipos de credo, a cura destas pessoas. Qual é o efeito real? Muitos estudos têm sido feitos, porém não se tem uma resposta certa, objetiva sobre isso. Outra coisa bastante interessante, são poucos os que duvidam de que a fé, a esperança não seja benéfico para as pessoas que estão doentes. São muito poucos que não creem nisso, acreditam completamente na ciência e desconectam a alma, o espírito, a fé deste corpo totalmente físico. Então, lembre-se que até mesmo a ciência está reconhecendo que existe esta ligação para o nosso bem-estar. A maneira como conduzimos os nossos pensamentos pode nos beneficiar ou nos arruinar. Assim acontece com inúmeros fatos que demonstram a capacidade do ser humano de acionar energias interiores e, inclusive, contribuir para livrar-se de mal físico e recuperar-se à saúde. Mas seriam essas energias somente interiores ou seriam também energias exteriores? Quem fez essa cura? É difícil de afirmar. Um filósofo romano afirmou o seguinte, que é parte da cura o desejo de ser curado. Essas são palavras de Sêneca. Acreditar em algo transcendental, independente da convicção religiosa, traz esperanças de que alguma coisa de bom pode acontecer. Quem não conhece as expressões "quem tem fé pode tudo" ou "com fé pode se mover as montanhas"? Exatamente aí está a questão da esperança. A esperança é algo muito significativo nestas horas. O próprio Albert Einstein, cientista famoso, aquele que botava a língua para fora, sabe o que ele disse? Quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. E a ciência, sem a religião, é manca. A religião, sem a ciência, é cega. Considerando que muitas pessoas encontram na espiritualidade e religiosidade uma fonte de conforto, já se reconhece, por exemplo, que práticas como a oração, a meditação trazem serenidade e equilíbrio físico, mental à pessoa que está doente, ajudando ela de uma forma a recuperar-se de uma maneira mais rápida. Também essa meditação, essa concentração, essa religiosidade pode fazer com que a pessoa tenha sucesso. De que forma? Controlando-se em momentos de crise. A própria ansiedade faz com que a pessoa não tenha muito sucesso, por mais habilidades que ela tenha. Muitos jogadores deixaram de ser grandes expoentes em todo o mundo porque não conseguiram dominar a sua maneira de agir. Será que não é um caso perto de você? Pessoas que não se controlam. Vocês são todos inferiores a mim! Não conseguem se concentrar. Eu sou um deus! Se acalmar. Criatura ridícula! Deixam de ser grandes expoentes. E não serei parado por um... As pessoas que podem ajudar de uma maneira mais positiva em suas famílias, em sua sociedade, por não ter esse controle. Busquemos então, através da religiosidade, através da concentração e da meditação, uma maneira de centrar as nossas atitudes e também fazer com que nossa raiva, nosso descontrole Deus fraco seja dominado nesses momentos tensos. Bem, nossa aula fica por aqui. Eu desejo a todos muita saúde, muita fé e que todos possam enfrentar esse momento de dificuldade mundial com muita esperança. Até a próxima aula.